O fato é que a sua procura aqui é a procura pela completude. É a procura pela felicidade. Isso é algo inerente, é algo inato. Isso já veio com você. Todo ser humano deseja felicidade. Ele não sabe aonde isso está. Ao longo do tempo, alguns já perceberam a limitação em que estão vivendo. Com o passar do tempo, eles perceberam que estão dentro de um padrão de limitação. E essa limitação, esses estão desconfiados que é algo que sustenta essa antiga e velha condição de sofrimento, de desordem interna, de perturbação, de ausência de paz. Então as pessoas, elas têm, por exemplo, hoje em dia falado sobre essa possibilidade da expansão da consciência. Uma vez que o estado da mente, esse estado mental, ele é assim chamado o nosso estado de consciência. Existem algumas coisas aqui importantes para a gente ver. O que as pessoas chamam de consciência, em geral, dentro dessas colocações que eu tenho feito aqui, eu tenho chamado isso de estado mental, de consciência. Então, eu chamo isso de consciência mental, diferenciando daquilo que eu chamaria de verdadeira consciência ou natural consciência. Então, o ser humano, ele tem uma percepção do mundo, uma percepção da realidade, uma percepção da vida. Essa percepção da vida é baseada no seu estado atual de consciência, que é essa consciência mental. Agora eu quero chamar sua atenção para esse ponto. Essa limitação que o ser humano percebe dentro de si mesmo e que é um grande incômodo, porque é aquilo que sustenta todo esse sofrimento nele, isso pode ser percebido muito claramente se houver uma observação do que ocorre aí. Em geral, o ser humano, ele vive insciente desse seu estado de sofrimento, dessa sua condição de consciência mental. Então ele está num estado que eu tenho chamado de inconsciência. Então aquilo que nós chamaríamos de consciência mental, ou estado comum de consciência, é na realidade a inconsciência do ser humano. E ele já percebeu que essa inconsciência está mantendo essa antiga condição de sofrimento. Então há um anseio nele por algo maior do que isso. Então as pessoas chamam isso de expansão da consciência. A intenção delas é entrarem numa vivência de algo muito além dessa antiga e velha condição. Porque existe essa ideia de que nisso reside a possibilidade do encontro com a felicidade. Então se fala muito hoje em dia de expansão da consciência. Eu diria que essa consciência, e aqui eu já me refiro à natural consciência, a verdadeira consciência,
A real consciência é a verdade do seu ser. E que essa assim chamada consciência que se tem do mundo, nesse estado comum, nessa condição que a humanidade, na sua maioria, está vivendo, que eu aqui chamo de inconsciência, é completa insanidade. Já essa consciência que é você em seu natural estado de ser, essa consciência real, ela está além, muito além dessa questão de expansão. Seu ser, seu natural estado de ser, que é consciência, não se expande. A consciência verdadeira, aí real, ela não é passiva de crescimento, de ampliamento, de espaçamento, de expansão. Seu estado natural, que é consciência, é completo. Seu ser é o ser de Deus, é a verdade. Então eu diria que seu natural estado de ser é a real expansão da consciência, ou a real consciência além de toda expansão. Então, esse encontro com a verdade do seu ser, esse encontro com a realidade divina que você é, aqui e agora, eu poderia chamar isso também de uma nova consciência, comparada a essa antiga e chamada consciência comum, que alguns acreditam que pode expandir, que pode sofrer uma mudança, sofrer uma alteração. Deixa eu colocar isso melhor aqui para você. Não é de uma mudança, não é de uma expansão na consciência que você precisa. Tudo que você precisa é do fim dessa ilusão, de uma identidade presente nessa experiência de estar consciente. Então isso é o fim dessa assim chamada consciência limitada. Então estamos diante de uma nova consciência, de um novo estado de ser, de um natural estado de pura consciência. E esse natural estado de pura consciência não é a expansão da consciência. É o final da ilusão da limitação da mente egóica. Eu até compreendo quando as pessoas usam a expressão expansão da consciência, porque elas querem se ver livres da autolimitação imposta a si mesmas pela mente egóica, por esse antigo e velho estado de consciência coletivo que nós conhecemos, que é, na realidade, completamente insano. Então as pessoas falam, por exemplo, de crenças limitantes, de padrões de crenças, de paradigmas que precisam ser destruídos, quebrados. Mas tudo isso é parte dessa velha consciência que é a mente egóica. É isso que precisa ser descartado. Apenas a ilusão do sentido de uma ego-identidade aqui e agora na experiência. E isso é o fim
dessa autolimitação imposta por esses padrões produzidos pelo pensamento. E por todo esse condicionamento que você vem recebendo desde a infância. Em razão de todos esses condicionamentos que você recebe dentro da cultura em que você foi criado, educado, ensinado a viver, toda a sua vida centrada nesse falso centro, nessa ideia ilusória de uma identidade presente, pensando, falando, agindo, se movendo no mundo. Isso é algo completamente falso. É aqui que está a limitação dessa assim chamada consciência comum, essa consciência mental. Então, quando se fala aí fora de expansão da consciência, parece que isso não fica claro. É porque na realidade existe essa confusão. Nós confundimos estar consciente com consciência. Uma coisa é consciência, ser consciência, pura presença, pura consciência. Outra coisa é estar consciente. O ser humano, no estado de vigília, ele pode estar consciente. Mas isso não implica ser consciência. Vou repetir, isso não implica ser consciência. Aquele que se estabelece em seu natural estado de ser, só ele sabe o que significa ser consciência. Um homem como Ramana Maharshi é ser consciência. Há uma expressão entre os yogis, a expressão é estado de túria. O ser humano conhece o estado de vigília, o estado de sonho e o estado de sono profundo. E todos esses são estados dentro dessa consciência. Mas há um quarto estado chamado estado de túria. O estado de túria é o seu natural estado de ser consciência, de pura consciência. Isso é a consciência, assumindo o seu espaço que não é limitado, assumindo o seu espaço não limitado de ser. Então aqui já não se fala mais de expansão da consciência. Mas o que significa? Significa o fim da ilusão de uma consciência para expandir, para crescer, para evoluir, para mudar. Seu ser é imutável. Sua consciência é imutável. Deus em você não muda. Toda mudança é fenomênica. E toda mudança está dentro desses conhecidos 3 estados: vigília, sonho e sono profundo. Esses 3 estados estão mudando, porque são fenomênicos. Mas eles acontecem naquilo que é imutável, que é você em seu ser, que é você em sua natureza essencial. Esse encontro com aquilo que você é não é um encontro, é uma constatação. Encontro
pressupõe uma aproximação entre duas coisas, entre dois objetos. Isso é um encontro. Expansão denota ampliamento, crescimento, evolução, mudança. E aqui, quando falamos desse natural estado de ser, estamos falando de algo que não muda. Então, tudo que você precisa, dentro dessa sua procura de uma consciência para expandir, é da visão de que você em seu ser está completo. Tudo que você precisa é do descarte da ilusão dessa consciência mental, dessa ego mental consciência, dessa identidade ilusória, nessa experiência mental. Isso é possível quando você assume a verdade do seu ser. A coisa mais importante em direção a essa realização do seu ser, que na verdade é a quebra de qualquer ideia de alguém presente, da ilusão de um eu, de um ego, de uma identidade, de uma consciência limitada. A coisa mais importante está nesta consciência da verdade, desta presença que você é, que você traz aqui e agora. Então, a ciência dessa consciência, a consciência desse florescimento. Então, aqui se refere o seu ser se revelando, seu ser se expressando, seu ser florescendo. Então, tomar ciência daquilo que você é a consciência do florescimento desse potencial divino que você traz. Alguns chamam esse potencial de Kundalini. Esse potencial que floresce, que desperta ou floresce de dentro, assumindo por completo o corpo e a mente, operando uma mudança nesse mecanismo, nesse organismo. Alguns dentro da ciência da yoga chamam de Kundalini. Então é o despertar dessa presença, dessa energia, desse poder. Então é o florescimento daquilo que alguns chamam de Kundalini, que segundo Ramana é uma outra palavra para consciência ou para Inanna ou Shakti divina. Então o nosso assunto com você é essa real expansão do seu natural estado, ou real expressão do seu natural estado de ser. Então essa real expansão da consciência é o natural florescer, é o natural florescimento deste poder divino. É o real florescimento da Kundalini. Então, quando há o real florescer desta presença, quando estamos diante do florescimento da Kundalini, estamos diante do despertar de sua natureza divina, de sua natureza essencial. Só há consciência, pura consciência. Só há essa presença e ela está aqui. O processo para que isso se realize está na autoinquirição, na autoobservação.
Você não faz qualquer movimento positivo em direção à quebra desta autolimitação imposta por essa ego-identidade. Você não faz qualquer movimento para essa expansão da consciência. Você apenas observa o movimento de autolimitação imposta a si mesmo por essa padronização de crenças, de ideias, de cultura, de ensinamentos, de paradigmas nos quais você acredita, confia e se identifica. A autoobservação do movimento do pensamento. Aqui a questão é: quem sou eu? Não importa que tipo de pensamento surja, que tipo de sentimento surja, que tipo de sensação apareça, que tipo de ideias surjam nessa relação com a vida. Tudo isso é completamente, totalmente, absurdamente falso. Aquilo que você é a vida como ela é. Isso é essa consciência em seu natural estado, que é o estado de ser. Esse é o estado de Túria, o seu quarto estado. Você precisa ir além do estado de vigília, e além do sonho, ir além do sono profundo para o seu natural estado de ser. Como não há limitação, não se fala mais de expansão, de necessidade de qualquer expansão, para o seu natural estado de pura consciência, que abarca toda manifestação. O universo que você vê e você vivencia não é o que parece ser. A percepção de realidade que você tem, ela é completamente falsa. Ela não é a realidade, ela é o que a mente diz sobre a realidade. É o que o pensamento diz sobre a realidade. Hoje em dia se fala do tal do metaverso, é essa percepção de uma realidade como se estivesse lá fora, e na realidade ela está internalizada. Então toda a sua experiência no metaverso não é a experiência lá, é a experiência interna da ilusão de uma identidade vivenciando aquilo. Então, quando tocamos dentro dessa questão da percepção da realidade, então é preciso que se compreenda isso. A realidade do seu ser é a realidade da vida como ela é. Sem alguém presente dentro dessa experiência, sem alguém presente dentro dessa condição, não há eu, não há ego. É assim que a psicologia chama essa identidade presente, em torno da qual tudo tem que girar. Nosso assunto aqui é esse. Quando ocorre o fim dessa ilusão, a ilusão dessa identidade egóica, aquilo que você é em seu ser se revela como sendo a única realidade de toda a manifestação. Então, isso é uma percepção da realidade do seu ser. Quer você esteja no estado de vigília, no estado de sonho, no estado de sono profundo, e agora tem o estado do metaverso. Compreendem? Isso não faz a menor diferença para aquilo que você é. Aquilo que você é onde tudo isso aparece. Então você é a realidade. Você é a suprema realidade. O que quer que esteja surgindo ou aparecendo, está aparecendo naquilo que você é. Você é a consciência de toda manifestação. O seu trabalho aqui é tomar ciência da verdade do seu ser e permanecer aí. Então se resolve essa questão da falta da felicidade, da falta da paz, da falta da liberdade. Por isso que começamos a falar no início. Toda essa
busca por isso. Só que ela não está fora. Só a felicidade em ser aquilo que você é aqui e agora. Qualquer outra coisa são que a mente projete, idealize, são mecanismos de fugas de uma realidade que é a realidade do seu ser, que é a sua natureza de Deus, que é a sua natureza do silêncio. Isso é algo agora, presente, nesse momento. O que eu estou lhe dizendo é que a mente não compreende o ser. O natural estado de ser, onde a alegria é sempre permitida. Como uma centelha provém do fogo, a individualidade emana do ser absoluto. A centelha é chamada de ego. No caso do Agnani, o ego identifica-se com algum objeto, simultaneamente com o seu surgimento.